Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil da empresa Bombril. Peguei os demonstrativos financeiros aqui, esbocei tudo em gráfico para ficar mais fácil a leitura e a gente fazer uma análise, verificar como está a saúde financeira da empresa. Para quem tiver interesse e quiser analisar com mais calma aqui os gráficos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A fonte de onde eu retirei as informações é do site fundamentos.com e do próprio site da RI da empresa. Quem puder também estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com o patrimônio da empresa. Aqui eu esbocei graficamente que todo o patrimônio da empresa, ou seja, o balanço patrimonial, dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Já batendo o olho, eu já verifico aqui que a situação não está muito boa. Por quê? Porque o passivo da empresa financeiramente supera tanto o patrimônio líquido quanto o ativo total, ou seja, as obrigações que a empresa tem a pagar supera o que ela tem de ativo de bens e direitos a receber e os bens que ela tem em posse. Mesmo que a empresa venda tudo que ela tem em estoque, imóveis, não é o suficiente para poder pagar as suas obrigações com terceiros. Um outro aspecto negativo também é o patrimônio líquido, é que está negativo. Por que está negativo? Porque o patrimônio líquido é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas. E conforme o tempo foi passando, a empresa foi tendo prejuízo, foi se endividando. As obrigações que ela tem a pagar, as dívidas que ela tem, praticamente aí derreteu o que ela tinha de capital próprio. O dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas praticamente aí foi derretido e está negativo. Então a questão patrimonial da empresa não está muito boa. Vamos falar um pouquinho aqui do caixa da empresa. O caixa da empresa vem oscilando bastante aqui, e no último trimestre, o terceiro trimestre de 2022, teve uma alta forte aqui em relação aos períodos anteriores. Bom, a gente tem contas a receber da empresa, que são as vendas que ela fez a prazo. A barra azul são as vendas que ela tem a receber nos próximos 12 meses, que é o considerado o curto prazo. E o contas a receber da longo prazo, que ela tem a receber acima de 12 meses. Olhando um aspecto positivo aqui, o que ela tem a receber de geração de caixa aí, que é como que ela tem a receber. Então isso aqui já é uma projeção de geração de caixa aí nos próximos 12 meses. Muito positivo, é bem superior do que ela tem a receber acima de 12 meses. Bom, aqui a gente tem um passivo, que são as dívidas, obrigações que ela tem a pagar, que eu dividi aqui em passivo circulante e não circulante. Um aspecto negativo aqui, que a maior parte do volume financeiro da empresa, maior parte do volume financeiro de obrigações que ela tem a pagar com terceiros está alocado a curto prazo. Ou seja, a maior parte das obrigações da empresa está alocada para serem pagas nos próximos 12 meses. Então a empresa precisa acelerar, fazer o seu estoque girar bem aí para poder honrar esses compromissos nos próximos 12 meses, num prazo bem apertado. Então é uma situação bem preocupante em relação ao passivo da empresa, e o menor volume está alocado a longo prazo. Pelo alto volume de passivo que ela tem, o ideal é que o maior volume financeiro das suas obrigações esteja alocado a longo prazo e não a curto prazo, como que está ocorrendo aqui no passivo da empresa. Bom, eu peguei o passivo circulante e explodi para verificar aí qual é do passivo circulante, quais são as principais obrigações que a empresa tem a pagar. Bom, a gente consegue verificar que são os fornecedores e os empréstimos e financiamentos. 12% de obrigações fiscais, praticamente aí o que impacta mesmo no passivo circulante da empresa. O que ela tem que pagar nos próximos 12 meses são fornecedores e empréstimos e financiamentos. Dos dois, o que mais preocupa são os empréstimos e financiamentos. Com atraso aí gera multas e juros, e como a taxa Selic está alta, então acaba impactando fortemente aí as despesas da empresa. Bom, a gente tem um passivo não circulante, são as obrigações que a empresa tem a pagar acima de 12 meses, que não é tão em relação ao volume financeiro, é inferior que ela tem a pagar a curto prazo. Mas a gente consegue verificar que a maior parte aqui é empréstimos e financiamentos. A parte cinza são outros. Às vezes são até adiantamentos de clientes, que não é considerado ativo, né? É um dinheiro que virou caixa para a empresa, mas fica no passivo, porque como que é um adiantamento, o produto ainda não foi vendido. Então foi um adiantamento que ela recebeu, mas como que ela ainda não vendeu, não saiu esse produto do estoque, ainda não foi entregue, não houve emissão de nota, não houve o fato gerador, então fica lá no passivo. Então não é uma obrigação de fatos. Tem outras coisas também, algumas provisões,
quando há dividendo a pagar também entra aqui no outros. Então não gosto muito de analisar muito aqui. Eu analiso mais as outras ações, são os empréstimos e financiamentos, passivos e com partes relacionadas, e tributos diferidos. Então aqui o passivo não circulante não é tão considerável assim, a gente consegue verificar que tem um pouco de empréstimos e financiamentos, outros passivos, né, que são adiantamentos de clientes, algumas provisões, e às vezes quando a empresa tem dividendos a pagar fica aqui em passivo não circulante. Quando ela lucra também entra aqui como passivo não circulante algumas divisões desses lucros. Então o passivo circulante praticamente está bem dividido, aí 26% está em empréstimos e financiamentos e tributos diferidos e a conta outros. Bom, a gente tem a receita líquida de vendas aqui. Vamos falar um pouquinho de resultado. Tinha alguma certa variação, mas sem uma tendência definida. Nos últimos trimestres aí começou uma tendência de alta do volume de vendas da empresa. Vamos verificar se vai constante. A empresa precisa vender, precisa gerar caixa para poder honrar esses compromissos, para poder reverter essa situação, para que a empresa volte a ter mais ativos e menos passivos e o seu patrimônio líquido voltar para o patamar positivo. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto vinha numa tendência de baixa. Isso aqui é a primeira apuração de resultado da empresa, se a empresa teve lucro ou prejuízo. A gente consegue verificar que sempre teve lucro, vem numa tendência de baixa, nos últimos trimestres aí vem numa tendência de alta. Vamos verificar se vai se manter constante aí nos próximos períodos. Bom, a gente tem um resultado operacional aqui na empresa, já não está tão legal como o resultado bruto. Aqui já entra algumas despesas, como despesas com vendas, despesas com marketing, despesas administrativas, despesas com consultorias, né? Então entra aqui também no resultado operacional. Aqui a gente consegue verificar que a empresa tem uma alta demanda de despesas administrativas que impacta muito aqui a questão do resultado operacional da empresa. Muita variação, teve um prejuízo forte em 2015, recuperação aí nos períodos posteriores, prejuízo novamente em 2018. 2019 começou uma leve recuperação, 2020, final de 2020 entrou em prejuízo de novo, recuperação forte em 2021, voltou a corrigir e aqui nos dois últimos trimestres aí começou a apresentar uma recuperação. Vou verificar o que ocorre nos próximos períodos, mas ainda o resultado operacional ele não desde de 2012 ele não definiu uma tendência de recuperação. Sempre às vezes tem um lucro forte, às vezes tem um prejuízo forte, fica nessa variação aí. O certo seria começar a gerar uma definição de tendência aí para a gente poder arriscar e investir na empresa aí nos próximos períodos. Ainda não há uma definição de tendência em relação à sua lucratividade. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período. Está bem parecido com o resultado operacional. Aqui a gente pega todas as receitas, menos todas as despesas, verifica se no final teve lucro ou prejuízo. A gente consegue verificar que está semelhante ao resultado operacional, muita variação aqui, sem uma definição, às vezes períodos com prejuízos fortes, às vezes com lucros fortes, mas ainda sem uma definição de tendência aí para a gente verificar o que vai ocorrer, para poder ter uma base aí que vai ocorrer nos próximos períodos. Bom, pessoal, termina a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.